Bom dia, igreja, queridos irmãos e amigos, a todos vocês que estão em direto conosco, sejam todos bem-vindos. Quero saudar a todos os meus irmãos, irmãs, queridos familiares, estimados amigos, ouvintes aqui no Facebook, todos vocês, toda a honra e toda a glória para Deus nesta manhã. Vamos então começar o nosso programa neste momento com um louvor para que possamos entrar na presença do Senhor. Então vamos ouvir este louvor, por favor. Este é o meu desejo, honrar-te. Este é o nosso desejo, Senhor. De todo o meu coração, adorar. Tudo que há em mim é para te dar glória, honra e louvor, Senhor. Tudo que há em mim, te dar louvor. Tudo que eu adoro, este Senhor. Todo o meu coração, minha alma, pra ti eu viverei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. Pra ti eu louvarei, todo o meu coração, minha alma. Pra ti eu viverei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. Pra ti eu louvarei, todo o meu coração, minha alma. Fazendo palmas. Pra ti eu viverei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. Pra ti eu Este é o meu desejo, honrar-te de todo o meu coração, adorar. Tudo que há em mim é para te louvar, Senhor. Tudo que há em mim, te dar louvor. Tudo que eu adoro, és tu, Senhor. Dou-te o meu coração, dou-te a minha alma. Pra ti eu viverei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. Pra ti eu louvarei, dou-te o meu coração, dou-te a minha alma. Pra ti eu viverei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. Pra ti eu louvarei, dou-te o meu coração, dou-te a minha alma. Pra ti eu viverei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. Pra ti eu louvarei, dou-te o meu coração, dou-te a minha alma. Pra ti eu louvarei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. Pra ti eu
Eterno Deus, eterno Pai, grato te estamos pela tua santa presença nesta manhã, neste lugar. Pai Santo, queremos te entregar a cada alma, a cada coração presente neste momento aqui e também os que estão em linha pelo Facebook e outros órgãos de comunicação. Pai Santo, nós te entregamos cada alma a ti, Senhor, para que sejas tu a transformar, a tocar em cada coração, transformar vidas e prepararmos, Senhor, para a tua vinda. Obrigado, Pai, pela mensagem desta manhã e desde já eu me esvazio diante de ti, Senhor. Faço com que todo o poder, toda a potestade, toda a grandeza em mim caia nesta manhã e que tu possas me encher, Senhor, com o poder do teu Santo Espírito. Que possa ser tu, Senhor, a falar e a transmitir essa mensagem ao teu povo. Liberta, salva, cura, edifica, Senhor. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e amigos, a mensagem desta manhã que foi preparada é a mensagem para a segunda vinda de Jesus. Os sinais que nós vamos, através de Jesus, que nós tivemos e vamos conseguir discernir e entender em que sinais estamos a viver hoje. Então, desde já eu vou passar um pequeno vídeo para que nós possamos ter uma ideia daquilo que é os acontecimentos dos últimos tempos. Eu vou ausentar-me por um momento para preparar esse CD. Por favor, espere um pouco. Ok. É somente uns momentos de preparação e nós vamos entrar direto no programa. Ok, aí está. Vamos aqui. Ok. Então, isto aqui. Isso, ok. Amen. Tecnologia. Yeah. Só um momento, já vamos entrar aí. Deixa eu posicionar aqui. Maybe a little closer and Yes. turn it. E aqui está. Então, vamos a isso. The events of today are unheard of. As the rivers and streams approaching flood stage, thousands are still without power, blowing the horrific tornadoes. Three twisters have touched down just south of town. And now, a roller coaster. I believe we're going quickly. I have never before seen such rapid flood
Estou eu de volta. Even the Gentiles know. Meus queridos irmãos, isto que nós acabamos de passar é apenas aquilo que os homens preparam para a destruição do nosso planeta, em imaginação do que vai acontecer. E o que Jesus nos fala sobre a sua palavra, na sua palavra, Max, just switched off completely. E o que Jesus nos fala através de Mateus 24 é exatamente o que nós vamos ver isto nesta manhã. Antes da vinda de Jesus, as imagens que nós vimos são a preparação para nós, igreja, povo de Deus, e para o mundo que não conhece a Deus. O que Deus quer, queridos irmãos, é que toda a carne se salve, todos os seres humanos, quer sejam cristãos e não cristãos. Os que não acreditam em Deus, eles têm ainda a porta aberta. O momento da graça ainda não acabou. Jesus está a bater a cada porta, a cada coração. E diz assim a palavra de Deus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos então entrar na mensagem desta manhã. Queridos irmãos e amigos, peço-vos a vossa atenção para as epístolas de Mateus 24 e os versículos que se vão seguir. Mateus 24, e eu abro aqui a minha Bíblia também, e vamos então seguir, ouvir o que Jesus fala sobre os acontecimentos do fim dos tempos. Assim diz Mateus 24, versículos 3. Estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Meus irmãos, são os discípulos de Jesus, na época, há 2000 anos atrás, que estavam a fazer essa pergunta a Jesus. Nós sabemos pela história, pela palavra de Deus, que Jesus veio, nasceu nesse planeta, morreu, foi crucificado pelos nossos pecados. E Jesus vai dar uma breve explicação, não tudo, porque se Jesus tivesse que falar tudo, e queridos irmãos, o povo naquela altura não se poderia aguentar. Jesus vai começar por explicar. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque isso é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Eu vou parar um pouco aqui e vamos continuar a leitura daqui a mais um momento. Meus queridos amigos, nós vamos entender que Jesus está a falar 2000 anos 19. Na época de Jesus, Deus está a dar uma breve explicação do que vai acontecer logo após a sua morte e a sua ascensão, a ida para o céu. Então os discípulos estavam preocupados em saber: tu vais embora, Senhor, e quando é que nós vamos ter a tua vinda outra vez? Que sinais vamos ter? E Jesus diz: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Jesus vai, em poucos detalhes, detalhar algumas coisas que vão acontecer. Vamos ouvir de guerras, rumores de guerras. Falando de guerras, irmãos, desde que Jesus foi crucificado e ascendido para o céu, quantas guerras nós conhecemos que já se passaram no nosso planeta? Muitas. E eu quero tirar a vossa atenção aqui pela Primeira e Segunda Guerra Mundial. Houve pestes, houve muita doença, houve muita dificuldade.
os seres humanos viveram tempos muito dolorosos e tiveram que superar. Nós vemos hoje, através dos filmes, que não foi fácil. Primeira e Segunda Guerra Mundial, o povo, o ser humano, neste nosso planeta, sofreu muito. E isso por quê? Tudo por causa do pecado. Agora vocês vão me dizer por que Deus permitiu essas guerras? Por que Deus deu permissão a que o mundo vivesse essa tempestade? Por uma e única simples razão, amigos. Porque nós, seres humanos, rejeitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Jesus veio para este mundo para nos dar vida e vida com abundância. E para o mais tarde termos a vida eterna. E é nesta manhã esta palavra que nós vamos pregar. Para que nós tenhamos vida eterna, meus queridos amigos, nós precisamos prestar atenção à palavra de Deus. E nesta manhã nós queremos ouvir o que Jesus nos vai dizer, dos sinais que vão se seguir. Vamos continuar no versículo 8. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Meus queridos, nós estamos a viver 2000 anos 19 atrás. Porque à medida em que Jesus se ascendeu para o céu, os homens acharam que deveriam mudar a história da humanidade. Mudar o calendário. E então o nosso calendário hoje é 2019, parte da época em que Jesus foi ao céu. E então aí começa uma nova história para nós humanos. O nosso ciclo começa desde a ascensão de Jesus, a ida de Jesus para os céus, depois de crucificado, ressurreto, ressuscitado, indo para o céu, então tudo vai acontecer no nosso planeta. Então, versículos 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-se-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Eu vou fazer uma breve pausa aqui. Meus amigos, hoje, para quem não conhece a história da humanidade, basta nós olharmos para o Vaticano. Está lá um centro de recriação que foi criado nos tempos romanos, em que os cristãos ali estavam a ser mortos, queimados, sacrificados por causa do nome de Jesus. E nós vamos poder entender aqui algo que é muito importante. Por que Deus permitiu que esta gente fosse torturada, fosse morta por causa do nome de Jesus? Queridos irmãos, Jesus veio para preparar o mundo para nós podermos estar de voltas para Deus, puros, santos, como Deus nos tinha criado. O pecado manchou o nosso planeta. O pecado trouxe todos os problemas que nós vivemos hoje. A morte, a tristeza, a dor, o sofrimento, tudo isso por causa do pecado. E, meus queridos amigos, quando Deus criou o homem e o pôs no jardim do Éden, Deus eminentemente sabia que o homem iria pecar, o homem iria falhar. Deus trouxe no plano da salvação Ele, Pai, Filho, Espírito Santo. Entraram no laboratório celeste, então tentaram ver antes da criação o que vamos fazer. E se o homem pecar? Dizia a Deus, mas se eu criar e os seres humanos pecarem, qual será a situação? Como vamos resolver esse problema? Então, Deus criou amavelmente o plano da salvação. Daí nós conhecemos a vinda de Jesus, o único ser nos céus e na terra que se entregou a Deus para o sacrifício real. Um sacrifício que antigamente nós sabemos que antes de Jesus nós tínhamos o sacrifício animal. Animais tinham que ser mortos e pelo sangue desses animais eram purificados os pecados dos homens e mulheres aqui na terra.
Mas Jesus veio para substituir todos esses ritmos, esses ritos que tínhamos para a purificação do ser humano. Jesus veio para morrer, queridos irmãos, por nós na cruz do Calvário, para assim apagar de uma vez por todas o nosso pecado. Diz Isaías 53 que Jesus, na verdade, estava desfigurado, queridos amigos. Pelas transgressões dos nossos pecados, Jesus ficou desfeito. E nós vimos os últimos filmes que foram feitos, o filme A Paixão de Cristo, como Jesus sofreu para nos trazer salvação. Então vamos continuar. Nesse momento, no versículos 10, nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vamos parar um pouco aqui, meus amigos. Eu quero tirar vossa atenção para que nós possamos entender a palavra de Deus nesta manhã. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Amigos, o que é que nós estamos a ver hoje? Desde que Jesus morreu na cruz do Calvário e foi levado para os céus, nós vimos que o homem criou muitas heresias. Começando pela Igreja Católica Romana, a qual perseguiu os cristãos. Ela matou muito cristão para que nós não possamos entender, nem falar, nem conhecer a palavra de Deus. Então houve uma grande perseguição. Agora vocês vão me perguntar, a perseguição já acabou? Não, não acabou. Meus amigos, a perseguição dos crentes continua até os dias de hoje. Nós vemos pela televisão. Muitos dos crentes estão a ser mortos, queimados nas igrejas hoje. Em nossos dias estão a ser crucificadas pessoas por causa ainda do nome de Jesus. E Jesus avisou todos esses sinais. Surgirão falsos profetas. Nós estamos a ver várias igrejas. O que as igrejas fazem hoje, meus amigos? O que a igreja faz hoje? Muitos deles, sinceramente, pregam a palavra de Deus com convicção. Outros vêm porque querem fazer de nós, seres humanos, negócio. Jesus já tinha dito. Ele tinha predito isso. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos vão vir em meu nome e enganarão a muitos. E hoje nós vimos, o que é que nós vemos na televisão? Todas as aberrações possíveis. Agora até há pastores que tentam ensinar como fazer sexo e dizem que querem amar a Deus. Há igrejas de nudismo. Há igrejas satânicas completamente absurdo. Nós não temos uma ideia, queridos irmãos, do que a igreja está a fazer hoje. Isso não é para a honra e glória de Deus. Isso é para a honra e glória do diabo, o pai da mentira. Então as igrejas estão a seguir, muitas delas, aquilo que nós não devemos seguir. Estão a ensinar coisas que o homem não deve aprender. E Deus não quer isso, queridos irmãos. Deus quer que a sua igreja, a igreja de Cristo, segundo o Apocalipse, são os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Fé é o que nos leva ao céu. Não é o facto de nós irmos à igreja todos os dias. Verdade que tudo isso é muito bom. Nós aprendemos, queridos irmãos, eu aprendi. Desde que nasci, entrei no berço adventista, cresci até os 17 anos. Vim para a Europa e vivi esse momento doloroso aqui na Europa. Deixei a igreja. Não pude seguir o caminho com Cristo. Eu tinha uma vida de paz, de sossego, quando estava na igreja. Quando cheguei, a minha vida tornou-se um calvário. Porque eu não encontrei a mesma espiritualidade, os mesmos irmãos. Então a minha vida mudou. E a vida de muito crente muda também.
E muita gente se sente rejeitada nas igrejas, porque a igreja não está a fazer o seu devido trabalho. As pessoas saem porque não encontram amor, não encontram conforto. E mesmo quando falamos a palavra de Deus, queridos amigos, nós temos que ver que Deus é amor. E nós precisamos viver esse amor. E este Evangelho do Reino, nos versículos 14, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Meus amigos, nós estamos de volta a 2000 anos atrás. Quem nos diria que nós teríamos satélite para pregar? Eu hoje estou a pregar para vocês. Eu não investi nada, meus amigos. Tudo isso foi criado por Deus para a possibilidade do mundo ter a chance de pregar o Evangelho. Em 2000 anos, 19 atrás, quando Jesus esteve aqui na Terra, nós não tínhamos nem transportes, nem aviões, não tínhamos satélites. E Jesus estava a dizer, a pregação do Evangelho será a todo mundo, e então virá o fim. Meus amigos, os discípulos de Jesus deveriam estar a perguntar como é que Ele quer que nós vamos lá pregar o Evangelho. Mas Jesus diz, eu não posso vos dar todas as dicas, eu não vos posso explicar tudo, porque vocês não vão suportar. Eu quero vos contar uma história, queridos amigos, para trazer o conhecimento das pessoas. Qual é a situação dos homens hoje na Terra? E eu estou aqui, vivo na Inglaterra, e estou a ouvir diariamente os comentários sobre o Brexit. O Brexit é um dos maiores sinais em que nós, seres humanos, temos que estar muito atentos. Não é algo de brincadeira, meus irmãos. E muita gente pensa que o Brexit não vai sair. Vai sair. Porque muito antes que Jesus venha à Terra, muito antes que Jesus faça o que Deus lhe tinha pedido, Deus já tinha dado revelações de todos os impérios que viriam sobre a terra. Perdão, a minha voz está a escapar um pouco. Então, Deus já estava a preparar o seu povo muito antes da vinda de Jesus. E Deus vai falar ao profeta Daniel. Eu quero vos contar essa história, queridos irmãos. O profeta Daniel foi um jovem hebreu que andou nas épocas dos anos 605, no primeiro império da humanidade. O primeiro império que Deus suscitou e pôs lá um rei que se chamava Nabucodonosor. E este homem tinha todo o poder. Ele fazia daquilo que ele queria e bem apetecia. Mas tudo teria que ser feito segundo a aprovação divina, segundo aquilo que Deus gostaria que ele fizesse. Mas um dia aquele certo homem se orgulhou. E ele abandonou as coisas de Deus. Eu quero chamar a atenção para os líderes do mundo hoje. Queridos amigos, todos os presidentes em liderança são homens chamados por Deus para liderarem nações segundo a sua vontade, não a vontade deles. E o que nós vemos hoje é que os presidentes do mundo lideram o mundo segundo os seus desejos e não aquilo que Deus quer. Ponham de parte a lei de Deus. Ponham de parte o que Deus quer para a humanidade. E fazem políticas pessoais, políticas que não têm a ver com o povo. Políticas que não ajudam as nações a crescer. Então nós estamos a ver todas essas consequências. E aqui Deus criou uma situação. Quando Nabucodonosor deixou de ouvir a voz de Deus, ele se orgulhou em seu coração e a certo tempo não queria mais dar ouvidos a Deus. Então Nabucodonosor, Deus vai lhe dar um sonho para que ele saiba que Deus é Deus e não há Deus acima do único Deus, o Criador dos céus e da terra, queridos irmãos. Nós estamos a viver no reino
de Nabucodonosor, no ano 605. A saber que o reino de Nabucodonosor, o império grande da terra, primeiro império permitido por Deus, queridos amigos, viveu nos anos 605 até 539 antes de Cristo. E esse senhor, este rei, queria fazer dele a vontade, queria fazer deste reino a vontade dele. E Deus disse, não, eu vou te dar a conhecer os sinais que vão acontecer. Agora tu estás aqui, mas mais tarde vou te dar a conhecer o que vai acontecer. E aquele rei ficou muito perturbado. E então chamou todos os cientistas, os feiticeiros e todas as pessoas que estavam na liderança do governo, os homens sábios, para que eles explicassem algo ao rei. Por que Deus tinha dado esse sonho? O rei ficou atormentado, irmãos. Ele queria entender. E todos os cientistas e todos os homens que vieram à presença do rei disseram, nós não podemos dar essa revelação. O único que pode revelar isso ao rei é o Deus que não tem parte com os seres humanos aqui na terra. Um Deus único, Criador dos céus e da terra. E por Ele toda a honra e toda a glória. Por isso estamos aqui nesta manhã. Para conhecermos os segredos de Deus. Só Deus, nosso Criador, pode dar revelação dos mistérios. E aqueles homens se apresentaram e o rei disse, vocês, se não me contarem a história, não me contarem o sonho, eu vou matar todos vocês. Meus amigos, aquilo entrou num cenário de pânico. Então o chefe eunuco, o homem que tinha a liderança dos sobas e as pessoas que estavam na presença do rei, disseram, nós temos que encontrar uma solução. E então foram procurar o jovem hebreu, profeta Daniel. Ele foi um jovem preparado por Deus durante 3 anos para entrar à presença do rei. Vamos entender que Nabucodonosor era um rei com todo o poder, chegou a Israel, tomou a Israel como cidade, prendeu o rei que estava na época e levou cativo um povo, um resto dos israelitas. E ali o rei chamou a Daniel. Daniel, antes de se apresentar ao rei, teve a preparação de 3 anos. E, irmãos, não foram 3 dias. Deus teve que preparar a Daniel para o que vai acontecer durante 3 anos. Então, depois dos 3 anos, eles apresentaram ao rei. E o rei, ok, está muito bem. O menino aprendeu ciência, aprendeu coisa, mas... Então, quando no momento específico o rei teve esse sonho, então o homem que estava responsável pelos prisioneiros disse, rei, eu conheço um senhor. Eu conheço um jovem que está aqui, ele é preso, mas ele é um homem que tem o conhecimento de Deus. Ele pode revelar-nos o sonho. Então, o rei mandou buscar Daniel. E Daniel apresentou-se no rei. E disse então, como nós vamos fazer isso? Quem me vai, afinal, interpretar esse sonho? Vai me falar desse sonho? Alguém pode me explicar? E Daniel disse, eu posso. Mas, rei, espera aí. Dá-me algum tempo que eu preciso de entrar em comunicação com o meu Deus, o meu Criador. Porque é Ele o único que me pode revelar os segredos do teu coração. E o rei não lhe explicou nada. Os outros queriam que o rei dissesse como é que foi o sonho, o que é que aconteceu, para eles terem motivos e razões de darem uma explicação errada, falsa. Mas a Daniel ele não perguntou nada. Daniel disse ao rei, o sonho é esse, então tá bom. Eu vou orar ao meu Deus. E Daniel foi. E Daniel entrou em oração. Daniel jejuou. E pediu a Deus explicação do que o que foi o sonho de Nabucodonosor. Então Daniel vem diante do rei depois da oração e tenta explicar. É o que nós vamos ver aqui. O sonho de Nabucodonosor, queridos irmãos, era um sonho em qual Deus estava a dar a conhecer ao rei Nabucodonosor, ao profeta Daniel e para nós o resto da humanidade o que vai acontecer
desde o Império Nabucodonosor, o Império da Babilônia, até os nossos dias. Então, o Império de Babilônia, nós sabemos que viveu 605 a 539 a.C. Logo após isso, veio os Medo-Persas, 539 a 331 anos antes de Cristo. Logo, os Médios e Persas, veio o governo da Grécia, 331 a 168 antes de Cristo. Depois apareceu o Quarto Império. E é deste Quarto Império que nós vamos falar mais, queridos amigos. Este Quarto Império, que foi o Império Romano. O Império Romano viveu em 168 a.C. e estendeu-se até 476 depois de Cristo. Então aí começou praticamente a acontecer as coisas que Jesus lá em Mateus 24 já estava a predizer, estava a explicar ao povo. Através do Império Romano vieram todas as confusões na terra, meus amigos. Este foi o império que nós conhecemos, o último império, depois da Europa. Depois do governo da Europa hoje, foi o governo que mais pietinou a vida do cristão. Eles mataram, perseguiram a igreja, porque não queriam que falássemos de Jesus, que falassem de Jesus na época. Então houve uma grande perseguição. Mataram com leões, mataram com fogo, crucificaram. Mas cada vez que matavam um cristão, queridos amigos, eles se multiplicavam. Até que o imperador, naquela época, ele disse: epá, vamos parar. Porque, sinceramente, cada vez que a gente mata um cristão, eles se desenvolvem mais. Eles são mais numerosos. Ninguém, queridos amigos, pode parar o poder divino. Ninguém pode parar a palavra de Deus. E diz que cada vez que eles morriam, eles se tornavam mais fortes e muito mais organizados. Então a igreja começou a crescer. Logo após a morte de Jesus, houve a grande perseguição. Essa é o que nós encontramos em Mateus 24. Isso, como é que se diz aqui? Mateus 24. Então, isso é o versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-se-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Queridos amigos, isso já aconteceu no Império Romano. Vai voltar a acontecer a grande perseguição nos nossos dias. E eu quero que vocês agora prestem bem atenção no que nós vamos falar. Queridos amigos, o profeta Daniel estava a revelar algo de misterioso. Desde os tempos de Nabucodonosor, nos anos 605, até aos 168, 476, o governo romano ascendeu. Ele ultrapassou 476 depois da vinda de Jesus. E nós sabemos o que aconteceu. Nós tivemos guerras sem fim. Tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Pestes, epidemias, tudo o que Jesus tinha predito, queridos amigos, já aconteceu. Mas Jesus diz que isso era o princípio de dor. Não era para terminar aí, isso era somente o princípio de dor. Então, continuando nas profecias, em Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, e estar no lugar santo, quem lhe atenda. Oh, queridos irmãos, Deus está a chamar a nossa atenção nesta manhã. Se você não tem tempo para a leitura da Bíblia, para a palavra de Deus, tome conhecimento que Deus requer isso de si. Nem que seja por 1 minuto, 1 hora. Estuda a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos conhecer os mistérios de Deus, assim como Daniel. Porque Daniel, não porque seria um homem sábio maior ou melhor do que os outros, ele entrava em oração e pedia a Deus sabedoria,
revelação dos segredos de Deus. E Deus o revelava. E hoje nós temos aqui a palavra de Deus, onde estão todos os mistérios da nossa vida, do princípio da criação até o fim. Então, nós sabemos que quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo quem lhe atenda. Eu acabei-vos de explicar que foi durante o período do Império Romano. Eu queria abrir com vocês a palavra de Deus em Daniel 12, versículo 11. Daniel 12, versículo 11. Queridos irmãos, Deus vai nos revelar algo nesta manhã. Daniel 12, versículos 11. E diz assim a palavra de Deus: muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os ímpios perecerão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Por que o mundo que não conhece Deus não vai entender? Porque não conhece os mistérios de Deus. Mas nós, igreja, nesta manhã, nós queremos conhecer o que Deus tem, o que Deus nos revelou através do profeta Daniel, através de Jesus Cristo. Como nós vamos terminar? Como nós vamos acabar? Então, aqui diz a palavra de Deus: os entendidos, pois resplandecerão. Isto eu estou a ler capítulos 12, versículos 3. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre, eternamente. Aqui eu estou a falar para os verdadeiros pastores, homens com coerência, com verdadeira fé em Deus, que pregam a palavra de Deus. Estes sim, estes verão a glória de Deus. Estes vão ver o pagamento de estarem a passar o seu tempo pregando o Evangelho. Porque Jesus tinha determinado ir e pregar o Evangelho. Em Marcos 16, 15. Ir de pregar o Evangelho a toda a nação, toda a criatura, tribo, povo e língua. Queridos irmãos, nós hoje temos o poder do satélite permitido por Deus para entrar em cada casa, em cada telefone. Hoje todo mundo tem um celular. Nós podemos ouvir o que eu estou a falar aqui nesta manhã através do seu celular. E nós temos a mensagem de Deus. Ninguém, meus amigos, vai ter a desculpa: eu não sabia, eu não tive tempo de preparação. Você tem um tempo da graça. O tempo da graça é hoje. Porque brevemente as portas se vão fechar. Nos tempos de Noé, Deus deu oportunidade ao povo que viveu antes de nós de se salvarem também. Diz a palavra de Deus que Deus criou o mundo e as coisas que existem em grande perfeição. Mas o pecado trouxe confusão, trouxe destruição, trouxe morte. E já naquela época os homens andavam loucos. E Deus disse: eu não consigo. Irmãos, eu quero atirar a vossa atenção que nós não éramos supostos viver 120 anos. Noé viveu 900 e tal anos. Adão viveu 900 e tal anos. Então todas essas pessoas que viveram antes de nós, logo após a criação, viveram muito mais anos. E literalmente eram anos que nós contamos como hoje. Mas por causa do pecado, Deus teve que abreviar a idade do ser humano aqui no planeta, para que nós não andemos muito tempo em pecado. Então nós temos que ter coração sábio de entender o que fazer. Deus pôs o limite da idade humana a 120 anos por causa do pecado, meus irmãos. E então Deus vai processar, vai fazer com que todo ser humano tenha conhecimento dessa realidade e que nós possamos ser merecedores da salvação. Jesus entra no cenário e ele explica os fins dos tempos. E voltando para Daniel, aquela estátua que Daniel estava a revelar ao rei, vamos chegar à parte
em que os impérios, irmãos, são 4 impérios na Terra, que já vieram, já passaram, e nós estamos agora, depois do Império Romano. Nós conhecemos o maior império do mundo, é a Europa, de hoje. E nós estamos a ouvir sobre as leis do Brexit. Muita gente está a pensar, mas será que o Brexit vai sair? Será que não? Eu vos digo pela palavra de Deus, meus queridos amigos, o Brexit vai sair, porque a profecia de Deus não pode ser anulada. Ela vai se cumprir como se cumpriram nos tempos passados. E nada do que está escrito pode ser anulado. A palavra de Deus diz que, sim, este tempo vai haver uma grande divisão na terra. Porque lá, na estátua em que Deus estava a mostrar ao rei, tinha lá nos fins dos pés o ferro misturado com a argila. E nós sabemos que o ferro não cola com o barro. Então vai haver uma forte ligação, quer dizer, vai haver uma ligação, mas não tão forte. Mais tarde ou mais cedo, nós sabemos que o barro seca e ele se desfaz. Mas o ferro fica intacto. Então diz que Daniel, explicando a história no rei, o sonho, ele diz, no tempo destes reis, o Deus do céu, Criador dos céus e da terra, vai suscitar um reino eterno. Esse é o reino pelo qual nós queremos ir, pelo qual a razão nós estamos aqui nesta manhã a ouvir a palavra de Deus. Este reino que Deus vai criar, meus amigos, é logo após a lei do Brexit. O Brexit que nós estamos a ouvir aqui na Inglaterra e em todo o mundo é o princípio de um grande sinal para que os homens e mulheres na terra conheçam que Deus é Deus. E fora de Deus não existe outro Deus. E Ele está-nos a fazer conhecer os mistérios de como nossa humanidade terminará. E a palavra de Deus hoje é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Queridos amigos, Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus morreu pelos nossos pecados para nos trazer a vida eterna. E essa vida que nós desejamos nessa manhã é através da palavra de Deus que nós vamos aprender como o nosso mundo vai terminar. Então aquela estátua no fim acaba com a separação do ferro da argila, que é o império de hoje que nós conhecemos, queridos irmãos, o império da Europa. Parece que não, aos nossos olhos, mas eles são poderosos. Isso não é um plano que começou hoje, começou há muito tempo. Mas hoje nós estamos a ver as fragilidades. E a separação vai começar pela Grã-Bretanha. E depois outros vão seguir. Porque isso é uma palavra de Deus, queridos amigos, tem que acontecer. Nenhum homem vai parar. Nenhum ser humano consegue levar de volta a palavra de Deus. Ela vai e prospera para lá onde for enviada. E é isso que vai acontecer quando nós tivermos a ver os sinais de Jesus, que nós estamos breves da sua volta. O filme que nós acabamos de ver é apenas um pequeno cenário de como o nosso planeta vai terminar, queridos amigos. E logo após diz que o Sol e a Lua, depois de entrarmos nesse tempo doloroso, diz que o Sol e a Lua, as estrelas dos céus, não darão mais a sua luz. As potências dos céus serão abaladas. E então veremos a vinda de Cristo. Nós veremos com os nossos olhos. A Bíblia diz que até os que os traspassaram, quer dizer, os que mataram a Cristo, também vão ver Jesus vindo em poder e grande glória. Oh, amém! Esse é o Deus que nós estamos à espera. Esse é o Deus Criador dos céus e da terra que nos está a dar a conhecer nesta manhã os eventos finais. E nós precisamos nos preparar, a igreja. Diz o Espírito de profecia que a igreja vai ser sacudida nos últimos tempos. E é às vezes de admirar como é que há tanta gente que prega a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, mas fora de conceito. Fora da palavra de Deus.
E Deus não se vai deixar escarnecer, meus amigos. Tudo que o homem fizer, isso ele vai colher. E se há pastores por aí que não têm frequência, não têm fervor, não têm temor a Deus e fazem essas heresias, queridos irmãos, não queremos nem saber qual vai ser a sentença desses homens e mulheres que pregam a palavra de Deus e ensinam coisas fora do contexto. Jesus diz, eu estou à porta e bato, e todos aqueles que ouvirem a minha voz, eu virei e farei morada dentro deles. Esse é o seu desejo, meu amigo? Esse é o seu desejo, minha amiga? Esta manhã, o que Deus quer de nós é que nós entendamos a palavra de Deus. Entendamos que nós estamos bem ao fim dos tempos. Nós ouvimos pela televisão as viagens do Papa, as reuniões que estão a suceder, os governos do mundo. Estou a falar dos Estados Unidos da América, que voltou as costas a Deus. E hoje Deus elegeu um presidente que está a fazer com que esta nação, que uma vez no passado foi chamada por Deus para levar o Evangelho a todo o planeta. E, queridos irmãos, nós lá em África, nós conhecemos a palavra de Deus porque os americanos se deram esse trabalho de ir pregar o Evangelho. Mas a certo momento eles abandonaram a Deus, deram costas a Deus. Mas Deus está a suscitar um homem hoje, presidente da nação americana, que está a voltar-se outra vez para Deus. E está a levar a nação aos pés de Cristo, para que nós saibamos que Deus é Deus. Não há nação soberana sem Deus, meus amigos. Eu quero atirar a atenção para os líderes do mundo. Ouçam atenção naquilo que Deus vos diz, naquilo que Deus fala em cada coração. Nós tivemos um movimento muito grande hoje. A União Soviética reuniu o continente africano para melhorar as situações. O que é que vocês acham que vai acontecer, meus amigos? Tudo está no plano de Deus. Tudo o que está a acontecer hoje está no plano de Deus. Não porque Putin é um grande homem que tem sabedoria a mais. Não. Nenhum homem faz aquilo que ele quer. Todo mundo faz aquilo que Deus quer. Segundo os planos e desígnios de Deus, nós vamos ter que ter uma vida na terra até ao fim. E Deus quer que nós ouçamos a sua voz. Vamos ouvir a voz de Deus. Queridos irmãos, os sinais estão às portas. Nós já passamos a Primeira, a Segunda Guerra Mundial. Conhecemos 4 impérios. O 5º império, que é o império da Europa, está-se a destruir, está-se a desfazer aos poucos. Para a honra e glória de Deus, meus amigos. Para que nós vejamos a glória de Deus. E que o povo de Deus esteja preparado. Assim sim, quando todos pregarmos o Evangelho, e quando a palavra de Deus for ouvida nos 4 cantos da terra, então Jesus virá. Para a honra e a glória do Deus Criador. Deus vai enviar o seu Filho para que Ele nos venha buscar, nos venha salvar. Esta é a minha palavra nesta manhã. Queridos irmãos, eu quero pedir a todo líder, todas as pessoas eminentes que estão à frente das igrejas, por favor, ouçam o que Deus tem para falar. Não para vocês, para a humanidade. Preguem a verdade. Pregam aquilo que Deus quer que nós preguemos. Porque nós, o que falamos a palavra de Deus, vamos ser chamados em primeiro lugar. Somos responsáveis pela vida de milhares de pessoas que vão para a perdição. E se nós não falarmos esta palavra, Jesus diz, a palavra de Deus diz lá em Isaías 8, 16 e 20, liga o testamento, liga o testemunho, liga a lei entre os meus discípulos. Nós precisamos ligar hoje. A palavra de Deus diz que nós precisamos estar em contato diário com Deus. Para nós conhecermos os desígnios de Deus, nós precisamos entender a sua palavra, meus amigos. E tudo quanto nós precisamos é a palavra de Deus. Jesus não está aqui.
E isso eu aprendi com o apóstolo Jorge Tadeu. Jesus e a Bíblia são um. Meus amigos, não procurem ver Jesus. Jesus não está aqui, mas está aqui a sua palavra, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Jesus diz: examinai as Escrituras para que vos tenhais certeza da salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus, queridos amigos, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E nesta manhã Ele chama-nos a que nós tenhamos um encontro real com Ele. E estarmos preparados para a sua vinda. Essa é a minha palavra nesta manhã. Eu vou orar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado por estes momentos de meditação na Tua palavra. Obrigado, Pai, por todas as pessoas que estavam em linha e ouviram a Tua mensagem. Pai, eu te entrego nas Tuas mãos todos os líderes deste mundo, os presidentes, homens eminentes do governo, para que eles façam a Tua vontade, Senhor. E que todos possam mostrar com sabedoria ao povo como devem observar as coisas de Deus. Ensina-nos, Pai, nós, membros da igreja, a seguirmos cada dia, a cada segundo, as Tuas instruções. A revelar ao mundo de que Tu és o único Deus, Criador dos céus e da terra. Oh, Pai Santo, nós Te agradecemos pela cruz do Calvário, pela morte de Jesus para nos salvar, porque nós sabemos, embora Jesus tenha dado todas essas explicações em detalhes, nós sabemos que tem muita coisa que vai para vir. Ainda há muita coisa que nós vamos ter que passar, mas que nós estejamos preparados, Senhor, por Ti, que o Teu poder, a Tua graça, chegue até nós. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados e as nossas iniquidades. E eu Te entrego cada família nesta manhã. Cada pessoa que está presente ou das pessoas que ouvirão esta mensagem através dos meios de comunicação. Que Tu as abençoes, Senhor. Faz com que elas tenham temor no Teu nome. Para a honra e glória do Senhor. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.